Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, programa sobre NFL hoje. Hoje a gente tem dois programas indo ao ar nesta segunda-feira, um de NFL, que é esse que vocês estão agora, e outro de NBA, né? O mercado de free agents da NBA abre nessa terça-feira, então tem duas opções para você escutar antes ou depois do jogo do Brasil contra o Japão. Inclusive, a gente tá fazendo podcast aqui quer dizer, a gente não está fazendo podcast ao vivo justamente por conta do jogo do Brasil, né? Não fazia sentido ali o pessoal tá no clima do jogo. Eu propus a ideia pro João e pra Ana. Não, eu vou levar aqui uma televisão pra gente assistir o jogo do estúdio, e aí a gente para o podcast, assiste o jogo, depois volta a fazer o podcast ali, trabalhar, editar e tal. O João e a Ana não foram muito fãs dessa ideia. Não entendi, João. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou pra ouvir a gente antes ou depois do jogo, que pode ouvir durante também. Se você Hoje estiver só. lá vendo o jogo do Brasil, tiver chato, tiver, aquele jogo arrastado, tu Sim. bota o podcast Casa do Esporte e vai ficar tudo bem. A ideia, isso aí é uma falsa notícia, porque eu sugeri o podcast, É de verdade. atrasar o podcast para segunda, 2 horas da tarde, para Verdade. ver se ia dar audiência. Eu posso te garantir que a gente ia ser o único podcast falando de esportes americanos nessa hora. Nem nos Estados Unidos devia ter alguma coisa. Verdade, mas aí eu achei melhor a gente deixar gravado, né? O pessoal vai estar muito na vibe do jogo do Brasil. Então, o programa de hoje a gente segue na nossa séries de previews. A gente fez no primeiro episódio, eu e o João, fizemos NFC Leste e EFC Leste, né? EFC Leste do Patriots, Bills, Jets e Dolphins, NFC Leste do New York Giants, Dallas Cowboys, Washington Commanders e Philadelphia Eagles. No último episódio, exclusivo para apoiadores e membros do canal, se torne apoiador, se torne membro do canal, link tá na descrição. Eu e a Ana Carolina Brasil fizemos o preview da AFC Norte de Browns, Bengals, Steelers e Ravens. Tá bem legal, inclusive. Hoje, NFC Norte, Chicago Bears, Green Bay Packers e Minnesota Vikings e Detroit Lions, já ia esquecendo do Detroit Lions. Uma divisão que é sempre uma das divisões mais disputadas da NFL. Ano passado acabou sendo nivelada um pouco mais por baixo do que a gente está acostumado, né? As campanhas foram boas no geral, né? Foram 3 times com campanhas positivas, mas normalmente eu sinto que é uma divisão que sai, tipo, um time com 13 vitórias, outro com 11 vitórias, né? E aí os dois times para baixo, mas dos contenders, né? E esse ano foi basicamente só o Chicago Bears, o Packers chegou nos playoffs, mas também não tinha muita expectativa para o Green Bay Packers, né? Então, alguns times, principalmente o Detroit Lions, caiu consideravelmente de nível, mas vamos começar falando sobre o time que venceu a divisão no ano passado, que foi o Chicago Bears. A gente vai fazer uma pergunta para cada time. Eu tenho uma pergunta, o João tem outra, então são 8 perguntas. No final eu preparei um desafio aqui pro João Eduardo Dutra também, que não tem a ver com o NFC Norte especificamente. A gente vai testar os conhecimentos do João. Desafio que eu não sei nada sobre, então Não. eu não tive nenhum tipo de preparação. Até agora eu não sei sobre o que é. Se você pudesse se preparar, não seria um desafio, né? Seria... Claro que seria. Não seria um desafio. Tu vai falar que, Tu sabe o o que Usain é? Bolt correu... O Usain Bolt correu os 100 metros nas Olimpíadas, não é um desafio. Não, mas se eu desse tempo pra você se Ele se preparar... prepara 4 anos pra isso. Já pensou se chegasse nas Olimpíadas? Usain Bolt? Você vai Esse ano gostar. vai ser 500 metros pra você. Você vai gostar, João. É bem dentro da... Você tem poucas áreas de conhecimento na sua vida, né? Não tem muito conjunto interseção. Mas essa tá bem no... Assim, você tá bem no conjunto interseção aqui desse desafio. Tô te elogiando! Ele falou que eu tenho poucas áreas de conhecimento. Cidade de Niterói, NFL, futebol americano universitário. Aí. Eu tenho diversas outras áreas de interseção. É um homem da renascença, João Eduardo Dutra, né? Como fala nos Estados Unidos. Cara com muitos interesses e muitas qualidades. João, Chicago Bears. Começa com a minha pergunta. Você não citou o bom professional wrestling? Não, esse daí eu só falo de esporte de verdade. Não falo de teatro. Entretenimento esportivo.
O Chicago Bears tem pass rush suficiente nesse time, João? A gente lembra em 2024, quando o Montez Sweat chegou, deu um ganho muito interessante na capacidade da equipe de pressionar os quarterbacks, mas 2 anos depois ele continua sendo o melhor edge rusher da equipe. A secundária, com todo mundo saudável, mais as adições do Dylan Thieneman e do Kobe Bryant, né? Você tem o Tariq Stevenson, Jalen Johnson e o Kyler Gordon. Tem tudo pra ser uma excelente secundária. E quando essa galera voltou no ano passado, os cornerbacks, né? O Jalen Johnson e o Kevin Kyler Byard Gordon. é perda? Cara, eu e a Ana já tivemos essa discussão 2 vezes aqui no podcast, que eu não acho que a temporada dele foi tão boa quanto o número de interceptações dele sugere, né? Eu acho que o Kobe Bryant e o Dylan Thieneman, eu acho que o Dylan Thieneman é um cara que eu gosto muito, não é o mesmo jogador, né, que o Jordan. Eu não tô preocupado. Não tô preocupado com a ausência do Kevin Byard. Eu acho que tem tudo pra ser uma secundária muito boa. Só que depende, por exemplo, no interior da linha defensiva de Grady Jarrett e Neville Gallimore no ano de 2026. Eu não sei se a equipe tem pass rush suficiente para essa defesa ser acima da média na NFL. Eu acho que quando a gente fala de montagem de elenco, esse é o grande problema, né? Era um problema que a gente já vinha apontando há algum tempo. A chegada do Montez Sweat, ela é meio que para corrigir esse problema, mas não é uma correção que a gente espera de uma troca. Porque geralmente uma troca você faz uma correção ali da segunda peça. Você não fala, pô, preciso achar meu quarterback número 1, preciso achar meu wide receiver número 1 com uma troca. Não, você faz, tipo, a gente precisa de um pouquinho mais de profundidade. O Montez Sweat não, o Montez Sweat ele chega para ser o cara dessa linha defensiva do Chicago Bears e tem sido assim nos últimos anos. E não tem ali um parceiro para ele. O Montez Sweat eu acho vou dizer até excelente edge rusher, mas ele não tá ali naquela primeira, segunda prateleira dos edge rushers da NFL. Então não é um cara que você bota assim, pô, ele sozinho, talvez ele dê conta. Não é um Myles Garrett, não é um cara desse nível. Então ele precisa de um parceiro, precisa de um Robin, no mínimo. Idealmente você gostaria que ele fosse o Robin de alguém. Mas nem isso ele tem. Nem o parceiro, um cara que, pô, ele vai atrair uns bloqueios duplos e alguém vai se dar bem com isso. Nem isso ele tem. Então, realmente é um problema. Eu achei que pudesse ser corrigido no draft, mas eles acabaram draftando o Dylan Thieneman, que acabou sendo uma oportunidade, que eu não imaginei que ele fosse cair para a escolha deles. Mas continua sendo um problema. E eu acho que não tem muita correção para esse problema agora, porque edge rusher é uma posição difícil de você conseguir achar esse cara no meio da temporada. Não vou falar no meio da temporada agora, porque o grosso da off-season já passou. Então a gente tá falando agora de caras que vão ser cortados, caras que vão ser cortados, ou trocas que ninguém tá esperando. Então é difícil você conseguir achar esse cara nesse momento. Eu realmente não sei se os Bears têm o suficiente na posição de edge rusher, não. Verdade. E qual que é a sua pergunta, João? A minha pergunta, com um lado mais filosófico, esse time vai conseguir parar de oscilar? Porque eu acho que, no final das contas, esse foi o grande problema do Chicago Bears no ano passado. Era time que, em determinados momentos, parecia ser o melhor time da NFL. Caleb Williams tinha... E era uma oscilação, tipo, de lance a lance. Caleb Williams tinha lançamentos maravilhosos. A gente pode citar aqui o quê? 3 ou 4 lançamentos que provavelmente não só foram os melhores da temporada, mas como foram os melhores dos últimos 10 anos da NFL. Se você faz um top 10 passes da última temporada, o Caleb Williams tem, acho que, top 4, talvez, por aí. 4 de 5, 4 de 6. E são passes maravilhosos que você olha pra esse lance e fala assim, pô, é impossível ganhar desse time. E a defesa é a mesma coisa, a defesa que forçava muito turnover, muitas acertações, Kevin Byard, o Nashon Wright, que saiu agora, muitos turnovers, mas ainda assim não era um time consistente. Era a defesa que forçava muito turnovers, mas que cedia muitas jardas. O ataque tinha lances maravilhosos e tinha determinados momentos que parecia que não saía nada desse ataque. Você não conseguia ver eles moverem a bola. Então, acho que o desafio esse ano é isso. Você quer manter essas jogadas espetaculares. Você quer manter esse número alto de turnovers forçados. Você quer manter o Caleb Williams sendo um cara especial em determinadas jogadas. Mas você tem que elevar um pouquinho o chão do time também. Você tem que fazer que o time tenha uma continuidade melhor, mesmo que signifique você perder um pouco disso.
Eu acho que é um trade-off ok para os Chicago Bears. Você perder um pouco da excepcionalidade, mas para você ter uma continuidade mais alta. Eu acho que isso que vai fazer o time ser bem sucedido, porque ano passado acabou sendo isso. Tinha momentos maravilhosos, mas enfrentou um time mais regular, mais pronto no Los Angeles Rams, que acabou sendo melhor nos playoffs. Eu sinto que essa vai ser a discussão do Caleb Williams pelos próximos 3, 4 anos, pelo menos, da carreira dele, né? Se ele vai conseguir jogar mais dentro de estrutura e... beleza, essa capacidade dele de criar em final de jogo, como ele fez várias vezes na última temporada, que fez os Chicago Bears vencer a divisão, né? Mas também a falta dele de jogar em estrutura também colocou os Chicago Bears em situações difíceis, né? Ele meio que... às vezes ele tirou os Chicago Bears de um buraco que ele mesmo colocou, né? Uma porcentagem de passes completados baixa e tudo mais, e eu acho que a evolução para ele é exatamente isso, ele continua jogar mais dentro de estrutura. Vai ter mais um ano no ataque do Ben Johnson, que eu sempre falo aqui, né? Eu acho que o Ben Johnson ele é especial de verdade, né? Eu não acho que vai ter aquela sophomore slump desse ataque do Ben Johnson. Acho que ele é muito diferente. E tudo bem, tem a saída do DJ Moore, mas acho que é um ano mais Romeo Dunze, um ano mais velho, mais estabelecido. Luther Burden, um ano mais estabelecido. O Coulson Loveland, que terminou a temporada no passado jogando como um dos melhores tight ends da NFL. Tem questões ainda na posição de left tackle, mas acho que no geral essa linha ofensiva pode ser boa, pode ser ótima. Perdeu o center, né? Mas assim, tem o Joe Thuney, que é um dos melhores guardas da NFL. Tem o Jonah Jackson, que é um bom guard. Tem o Darnell Wright, que é um bom right tackle. Left tackle, eles têm opções, pelo menos, pra colocar em campo. Então acho que tem tudo pra ser ainda uma linha ofensiva top 10 na NFL, um pouco abaixo, um pouco acima. Mas é isso. Acho que a gente tem que ver mais do Caleb Williams jogando dentro de estrutura, né? Porque não dá a longo prazo, não é assim, tem que ser nem o Patrick Mahomes conseguiu permanecer, disso, né? Não conseguiu permanecer no topo só com a magia, né? Precisou também entrar nessa estrutura do ataque do Kansas City Chiefs e tudo mais. E a gente vinha falando isso durante a temporada toda, né? A gente falava muito. Era o Jacksonville Jaguars, que não é uma maneira sustentável de você vencer jogos na NFL. Você tem que. Todo jogo tá ali, você tem que depender de uma virada espetacular ou de um passe milagroso. Não é uma maneira sustentável de você vencer jogos na NFL. Enquanto tá acontecendo, tudo bem, mas o Caleb Williams pode ser o melhor possível. Você esperar que ele vai fazer isso todo jogo, ou que todo jogo ele vai conseguir tirar o time de um buraco de 20 pontos no último período, ou que todo jogo ele vai acertar um passe maravilhoso para algum wide receiver de 40 jardas ali, faltando 5 segundos, não é uma maneira sustentável de você vencer na NFL. Então, a gente precisa arranjar um jeito de ser um time mais sustentável. Concordo. Vamos passar pro Green Bay Packers agora. Qual que é a sua pergunta sobre o Green Bay Packers? Minha pergunta é em relação ao Micah Parsons, né? Quando que o Green Bay Packers vai ter o Micah Parsons de volta e quando que eles vão ter, não só ele de volta fisicamente, mas quando que eles vão ter o jogador que eles trocaram 2 escolhas de primeira rodada para não ser só um jogador, mas para ser basicamente a defesa inteira dos Packers de volta 100%. Porque hoje a gente vê reportes falando que ele volte na semana 5 ou 6, que ele tá ali olhando para o meio de outubro. Mas é uma lesão séria que ele teve. Então, se ele volta ali na semana 5 ou 6, ele vai voltar 100%. E quando que ele vai... Até quando, desde que ele volte, ele vai ser o cara que os Packers precisam que ele seja. Porque ano passado deixou isso claro. Eles não precisam que o Micah Parsons seja um bom edge rusher. Eles precisam que ele seja Defensive Player of the Year, Micah Parsons. Precisam que ele seja um cara que seja completamente um fazedor de diferença na defesa. Ele não pode ser só bom. Então, quando que os Packers vão ter esse cara e esse time vai sobreviver? Essa defesa vai sobreviver sem esse cara? Eu tava olhando aqui, né, existe uma grande chance, né, do Micah Parsons começar a temporada regular na PUP, né, que é a lista de jogadores que fisicamente não conseguem performar, estão lesionados. E aí, se ele começar a temporada regular na PUP, ele fica pelo menos o primeiro mês
sem jogar, né? Ele não pode jogar as 4 primeiras semanas pelo Green Bay Packers, né? E é isso que você falou mesmo, a equipe depende muito do Micah Parsons, né? Porque você olha pra defesa aqui do Green Bay Packers, quem que é o jogador de alto nível titular nessa defesa, além do Micah Parsons? Tem o Xavier McKinney, eu acho o Edwin Cooper um bom linebacker. Edwin Cooper é bom jogador. Mas a equipe... É engraçado que a gente passou muitos anos, o Green Bay Packers era o time que não fazia trocas, não contratava jogadores caros no mercado de free agents, né? E aí a equipe faz uma movimentação desse tamanho, né? E enquanto ele esteve em campo, funcionou, né? O Michael Parsons estava jogando a um altíssimo nível, só que aí ele rompe o ligamento cruzado anterior. E toda essa conversa de voltar em outubro e tal, não sei o quê, me assustaria um pouco. Talvez pode ser aquela coisa ali de vamos colocar a expectativa baixa pra se ele voltar antes, o pessoal ficar feliz, do que, ele vai voltar pra semana 1. Aí ele volta na semana 1, mas ainda longe de ser o Micah Parsons. Aí o pessoal fica, é isso que a gente trocou 2 escolhas e tudo mais. Mas é uma preocupação bem grande, né? Porque é uma defesa que claramente é uma com o Michael Parsons. E assim, a gente viu que era a defesa do Dallas Cowboys em 2024 com o Micah Parsons e o que ela foi em 2025 sem o Micah Parsons, né? O impacto que ele tem nesse lado da bola é muito grande. E foi assim nos Packers também. Era uma defesa quando ele estava saudável, depois que ele se machucou, foi uma defesa completamente diferente. E faz sentido você criar uma defesa em torno de um cara como o Micah Parsons, como o Myles Garrett, caras tops do top. Mas aconteceu o pior cenário. O Micah Parsons machucou e ele não tá saudável ainda. Então os Packers eles vão ter que arranjar um jeito de sobreviver sem o Micah Parsons, que eu não sei se esse time tem hoje. E só esperar ele voltar. Verdade. A minha pergunta pro Green Bay Packers é no outro lado da bola, né, no ataque. Porque a gente tá meio que combinando até agora, né? Você fez uma pergunta pro ataque dos Bears, eu fiz uma da defesa, agora a gente inverteu. A minha pergunta é, o que são Jordan Love e esse ataque dos Packers? Porque Jordan Love, a gente lembra, 2024 ele se machuca no Jogo do Brasil, aí ele tenta claramente voltar antes... Jogo do Brasil, no Brasil. Tá. Ele claramente tenta voltar antes do que deveria, e ele nunca esteve saudável, né, na temporada 2024. Aí 2025 foi meio aquelas ali, né, lançou 3.800 jardas, ele deixou de jogar 2 partidas e tal, e... Mas ele jogou bem quando ele esteve fora. É um ataque que eu acho... Assim, eu não quero ser aquele meme What Up Kids, né, que é aquele ator coroa, né, com skate, né, mas é um ataque meio mid, João, esse ataque do Green Bay Packers. Eu posso usar a palavra que você adora? Diga. E olha só, vai ser contra o meu personagem. É o ataque mais hipotético da NFL? Porque você tem ali o Jordan Love, que todo mundo fala que deveria ser um grande quarterback. Você tem o Christian Watson recebendo $100 milhões, nunca tendo passado de 700 jardas na carreira. Você tem o Matthew Golden, que olha só, esse cara, a velocidade dele vai abrir as defesas e teve um ano de calor bem, bem abaixo. Então eu acho que não tem nenhum nome nesse ataque que você, carimba ali de... não tem nenhum nome que você carimba e não, esse cara aqui é um dos 5 melhores na posição dele na NFL. O Tucker Kraft vindo de lesão, né, que até ele se machucou no passado, parecia que ele ia se firmar entre os 5 melhores talentos da NFL. O problema do Matthew Golden é quem que odeia mais o seu jogador? O Matt LaFleur com o Matthew Golden ou o Kevin Stefanski com o Kyle Pitts antes dele sair do Atlanta Falcons? Essa é a grande... O Kevin Stefanski chegou. Kevin Stefanski não. O Arthur Smith. Arthur Smith, confundo os dois. O Arthur Smith com o Kyle Pitts. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. É um ataque que você olha no papel e fala assim, tem muitos daqueles jogadores que você tá na esperança de ver mais, mas que você ainda não viu. Sim. Então é um ataque... eu concordo, é um ataque meio mid, porque não necessariamente que todo mundo é mid, mas porque você tá ali nesse limbo de
claramente são jogadores com potencial, mas nenhum deles ainda se provou como esse jogador com potencial. Então você Sim. tá ali nesse meio, tipo, vou ou não vou? Tem ou não tem um quarterback? Tem ou não tem um ataque? Eu acho que toda a evolução que esse ataque dos Packers tem, o mais importante é os jogadores que estão lá evoluírem, né? Que assim, eu gosto do Matthew Golden, gostava bastante dele no draft, mas ele passava o jogo que ele não era acionado, né? Era um negócio bem estranho e o Christian Watson não consegue ficar em campo. Então você tá falando, e se o Christian Watson ficar saudável? E quanto é que o Christian Watson tá sendo pago? E se o Matthew Golden for mais acionado? E se o Jordan Love voltar a jogar como... Porque o Jordan Love, ele teve aquele final de 2023 dele espetacular, que também não foi uma sequência muito longa, foram tipo 6 semanas, que ele jogou como um dos melhores quarterbacks da NFL. Sim. E aí? O Matt LaFleur é um especialista de ataque também. Eu gosto muito do Matt LaFleur. O Matt LaFleur, ele é um caso bem interessante, porque eu acho que os resultados deles, embora ele não tenha, tipo, nenhum Super Bowl, nenhuma final de conferência, os resultados dele são muito bons. É um cara que te entrega 12 vitórias por ano. Mas eu tenho a sensação que os resultados têm sido melhor que a performance. Você acredita que o técnico pode ter um ano ruim? Tipo, assim como um jogador, ele teve uma temporada ruim. Você acha que um técnico pode ter, um técnico bom, pode ter uma temporada ruim? Eu acho que não, cara. Porque eu acho que o 2025 dele foi bem ruim. Mas eu acho que isso é meio que a tônica da carreira do Matt LaFleur, que é um cara que te entrega muito resultado, mas a gente tá sempre esperando o algo a mais, né? Quando que esse time dos Packers pareceu realmente um dos melhores times da NFL? Desde que o Aaron Rodgers saiu, não com muita frequência, né? Exatamente, desde que o Aaron Rodgers saiu, a gente vê um time que te entrega resultado, principalmente na temporada regular, e um time que te mostra potencial, mas nunca tem essa virada de chave, nunca tem esse passo a mais. Então, ele venceu um jogo de playoff sem o Aaron, depois que o Aaron Rodgers saiu. Ele tem 13 vitórias em cada uma das 3 primeiras temporadas dele. E aí o Aaron Rodgers, em 2022, ele é o último ano dele, aquele ano meio estranho, né, e tal. E aí em 2023 ele vai pro New York Jets, né, faz uma baldeação ali no New York Jets. Tomei de morador, de graça. E aí ele perde pro 49ers no Divisional Round, que é aquele ano espetacular do Jordan... Quer dizer, não dá nem pra falar de que é ano espetacular, né? Aquele dezembro espetacular e janeiro espetacular do Jordan Love. Eles vencem um jogo, depois perdem pro 49ers. Perdem no Wild Card pro Philadelphia Eagles na temporada 2024. Perdem pro Chicago Bears no Wild Card na temporada 2025. O Chicago Bears, a gente precisa ter uma conversa sobre esse jogo. É meio pipocado do Green Bay Packers, né? Sim, é aquele jogo que os Bears voltam no fim, né? Os Packers tiveram não sei quantas interceptações, os Packers estavam ganhando não sei quanto, e ainda assim o Chicago Bears virou, então... Foram 25 pontos do Chicago Bears, tô vendo aqui o box score, 25 pontos do Chicago Bears no último quarto pra virar, venceu 31-27. Tava 21-3 no intervalo. Então é um jogo... É um jogo complicado pra técnico esse. Sim. Não só pro time, é um jogo que diz muito sobre o técnico. Então, é um time que, de novo, vou usar a palavra, hipotético. É um time que a gente, hipoteticamente o Matt LaFleur é um dos melhores técnicos da NFL. Hipoteticamente o Jordan Love é um dos melhores quarterbacks da NFL. Hipoteticamente esse grupo de wide receivers deveria ser um dos mais atléticos e providenciar um dos melhores alvos da NFL. Mas nada disso a gente vê se tornar realidade. E eu acho que o Matt LaFleur deveria seriamente ter um relógio, não vou dizer que é pra ser demitido, nem nada disso, mas deveria ter um relógio pra vamos mostrar alguma coisa? Vamos sair dessa mesmice? Porque poucos técnicos têm tanto tempo quanto ele tem no cargo e não mostram tanto assim. Vamos passar pro próximo time. Antes, lembrar o pessoal, não deixa de se inscrever no canal no YouTube, se você estiver no YouTube. Se você não estiver no YouTube, também se inscreve lá. Tem postado conteúdos também exclusivos pro YouTube. No Spotify, deixa 5 estrelas, segue. Eu continuo aqui. Escutar podcast, pra mim, é a melhor forma de consumir o podcast Cara dos Esportes e qualquer podcast. Bota no fone de ouvido, vai pra academia, vai pro trabalho, transporte público. É a melhor forma, então não deixa de seguir lá também. E se torne apoiador, se torne membro do canal. É uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Não é fácil ser mídia independente. Você
Você que escuta o programa sabe, né, que a gente tem total dedicação aqui, mas se você puder ajudar a manter o programa no ar, é uma forma muito importante. Se tornando membro lá no YouTube, te dá acesso aos episódios extras do podcast, ou se tornando apoiador, que também te dá acesso em áudio a esses podcasts. Vamos falar agora sobre o Minnesota Vikings. João, a minha pergunta é, se você mora em Minneapolis, é muito perigoso sair na rua agora que tem Jordan Addison e LaMelo Ball dirigindo na mesma cidade? Complicado, né? Complicado, mas o Jordan Addison talvez não fique muito tempo lá, né? A minha pergunta real agora sobre o Minnesota... A minha pergunta sobre o Minnesota Vikings é a seguinte, João. Será que a gente tá subestimando o Sam Darnold? Porque o Kevin O'Connell, ele é o novo guru dos quarterbacks, né? Aquele cara que vai elevar e tal. E agora tá essa disputa de J.J. McCarthy e Kyler Murray. Mas e se o Sam Darnold simplesmente é um quarterback muito bom, que demorou até se desenvolver, demorou até encontrar a posição correta, o time correto, e aí tem um ano espetacular em Minnesota, vai pra Seattle, tem outro ano muito bom, e o Kevin O'Connell tá recebendo os méritos, né? E agora a gente espera, não, ele que vai ser o cara que vai desbloquear o potencial do Kyler Murray, ele é o cara que vai consertar o J.J. McCarthy. Teve até aquela brincadeira, né? O J.J. McCarthy, pra salvar a carreira dele, ele tinha que ser dispensado pelo Minnesota Vikings e aí ser contratado de volta pelo Minnesota Vikings, porque o Kevin O'Connell é muito bom em consertar, entre aspas, quarterbacks. Tudo bem, a gente teve uns 2-3 jogos bons do Carson Wentz na última temporada, né? Pros padrões Carson Wentz. Mas e se toda essa reputação do Kevin O'Connell, na verdade, ela vem do fato a gente tá subestimando o quão bom o Sam Darnold se tornou? É uma pergunta justa, né? Porque quando tem essa temporada mágica do Sam Darnold com o Minnesota Vikings, a gente foi muito rápido falar que, olha o Kevin O'Connell, como é que ele consertou o Sam Darnold, que até aquele momento da carreira dele era um bust, né? Não deu certo no New York Jets, não deu certo no Carolina Panthers. Vou dizer que não deu certo no 49ers, porque ele era reserva e não tinha muito o que fazer ali, mas não ganhou a posição dos 49ers. Ainda assim, a gente foi muito rápido em falar que era o trabalho do Kevin O'Connell. Passa um ano e as coisas mudam, porque o Sam Darnold repete e até melhora. Não vou dizer que a temporada em si dele foi melhor no Seattle Seahawks, que eu acho que foi, mas não vou pegar os números específicos, mas ganha o Super Bowl no Seattle Seahawks e o Kevin O'Connell ele tem problemas. Tem problemas no Minnesota Vikings. E é muito fácil a gente botar a culpa no J.J. McCarthy. Mas é uma decisão tomada pela diretoria do Minnesota Vikings que eu imagino que o Kevin O'Connell seja parte dela. O Kevin O'Connell que draftou o J.J. McCarthy. Kevin O'Connell não pode ter ficado ali de mãos atadas, né? Se fosse assim, não, eu queria o Sam Darnold, mas eles me obrigaram a ficar com o J.J. McCarthy. Ele faz parte dessa decisão. E não conseguiu botar o moleque pra jogar. E era uma coisa que a gente falava desde antes da temporada de calouro dele, antes dele se machucar. O J.J. McCarthy precisava de snaps. O J.J. McCarthy era o quarterback mais novo daquele draft. Ele tinha poucos snaps na Universidade de Michigan. Então e ainda assim, a gente sai da temporada num lugar pior do que a gente estava antes, né? Se antes a gente tinha o hipotético J.J. McCarthy, que era um cara que ali que ia ter um ano de calouro 2.0, e a gente vê o que ele tinha para mostrar, agora a gente sai achando que, J.J. McCarthy é um dos piores quarterbacks da NFL, né? Sim. O cara que virou meme. Que é a pior coisa que pode acontecer para um quarterback. Então, eu acho a pergunta justa, porque passa um ano do divórcio de Sam Darnold de Kevin O'Connell, e o Sam Darnold tá cantando pra ele, minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Porque o Sam Darnold, literalmente, ele fez tudo que ele podia fazer pra mostrar que ele era o cara, não o Kevin O'Connell. Sim. O Kevin O'Connell fez todo o contrário. E a minha pergunta é um pouco relacionada a isso, mas mais em relação ao J.J. McCarthy. Rapidinho, só antes da pergunta... Pode falar. Você falou sobre a questão a pior coisa que pode ser pra um quarterback ele virar meme. Um dos poucos quarterbacks que conseguiram voltar de virar meme foi o próprio Sam Darnold. Porque ele era o cara daquele videozinho do New York Jets, out com mono, e o do Fantasma, né? E do Fantasma. E ele é um dos poucos caras que chegaram o reino dos memes e voltaram.
Então o J.J. McCarthy virou... Cara, a gente teve jogo da Copa do Mundo, o primeiro jogo de Portugal, lá nos Estados Unidos, eles estavam fazendo a cara do Nine, aquela foto dele de Nine, com o uniforme de Portugal. Porra, não tem como, né? É um meme grande. Mas eu tenho a sensação que a memificação do Sam Darnold foi meio externa. Não foi ele que fez aquele gráfico do mononucleose. Sim. Alguém da ESPN ele fez, e o dos gols foi... Talvez tenha sido também uma idiotice dos Jets ter... Pô, não pode botar o quarterback com o microfone numa situação daquela. Não, e também, eu já expliquei... Depois daquilo, os times falam assim, você vai passar pra mim o que você tiver e eu vou liberar se você vai poder botar na televisão ou não. Não, na verdade, era pra ser assim desde sempre, né? Tipo, o que saiu, eu lembro na época, era que, tipo, tem a pessoa da NFL Network, a pessoa do canal que tá transmitindo e um representante de cada time, né? E aí os caras, eles dizem o que pode entrar e o que não pode entrar, né? E o Jets nunca podia ter deixado eu tô vendo fantasma entrar, né? E é uma coisa assim, franquias ruins tomam decisões ruins em todos os âmbitos, né? O departamento de comunicação 2 vezes fudeu o Sam Darnold, né? Com o negócio do mononucleose e o do fantasmas, né? Então, mas enfim, qual que é a sua pergunta? Foi meio externa, né? Enquanto o J.J. McCarthy, eu acho que partiu dele mesmo. Ele que negócio dele meditar antes do jogo. Ele que botou no mundo que ele tem um alter ego chamado Nine. Sim, Foi... Não, e tipo, esse negócio de meditar é muito legal. É muito legal quando tá dando certo, quando ele tá sendo campeão em Michigan e tal. Quando tá dando errado, o pessoal vai zoar. Infelizmente, é a realidade da internet. Ele que fez aquela cara dele quando ele... No vídeo. Ninguém forçou ele a fazer aquela cara. E na hora, eu cantei a bola aqui, falei, ele tá exibindo sintomas early Russell Wilson. Dá pra tratar ainda. E me criticaram quando eu falei. Pô, mas é uma situação que, pô, hoje o J.J. McCarthy tem que botar a mão pro céu se ele tiver a carreira do Russell Wilson. Não, claro. Mas assim, o que era sintoma cedo do que basicamente prejudicou a carreira do Russell Wilson. Só que ele não tinha em campo o que o Russell Wilson fazia e não se garantia em campo, né? O negócio do Nike. Faltou a Martins e Dutra, consultoria. Imagina, uma semana, nossa reunião semanal com o J.J. McCarthy, antes da coletiva dele, né? Ele fala assim, pô, eu tenho essa questão eu tenho esse alter ego. Eu acho que eu vou falar sobre na mídia que as pessoas vão gostar. Eu e o João, e a gente, tipo... Tá ligado aquele meme do Simpson que é o Homer pulando na frente do tiro no trailer? Seria eu e o João, quando a gente pulando na frente do J.J. McCarthy pra ele não falar um negócio desse na coletiva. Você nunca quer que seu quarterback seja uma pessoa instável mentalmente, né? O Ryan precisava da Martins e Dutra também? Pelo que ele falou do Precisava. Pô, e eu vi muita gente tentando defender, tipo... E, pô, eu acho que ele não fez de propósito. Eu não acho que ele fez de propósito, não acho que ele, tipo... quis ser... Faltou a Martins e Dutra. Não pode no futebol atual o cara perguntar... Pô, mano, fala o nome de algum jogador. Você tem que saber o nome de algum jogador. Sim. Primeiro, tu tem que saber, porque o Brasil vai enfrentar o Japão no mata-mata da Copa do Mundo. Tem que saber. Não existe isso, não sei. Tu tem que ter visto algum vídeo, alguma coisa. Tu fala o nome de algum jogador, não pode... não sei. Será que estão tratando o Ryan... Que nem aqui no Brasil estão tratando o Olise lá no Japão? Pô, acho que não. Acho que é só, tipo... não sabe. O Olise eu acho meio... Só pergunta. A minha pergunta em relação ao J.J. McCarthy é o seguinte. Ainda há vida pro J.J. McCarthy no Minnesota Vikings? Porque a gente meio que chegou num ponto de não retorno com ele. Porque a gente falou do processo de memificação... Eles trazem o Kyler Murray e é uma batalha de quarterbacks que me parece ser uma batalha de quarterbacks meio forjada, meio batalha tipo Daniel Jones e Anthony Richardson, que não tem como você botar o Kyler Murray e o J.J. McCarthy em condições iguais pra batalhar e o Kyler Murray não ganhar do J.J. McCarthy. Sim. Então a minha pergunta é essa, ainda há vida pra ele lá ou bola pra frente? Eu acho que não há. Eu acho que não, porque o momento que você traz... porque o Kyler Murray, ele ainda chega com uma expectativa maior do que o Daniel Jones, né? O Kyler Murray é um cara que apresentou mais na NFL que o Daniel Jones. Então,
Eu acho que é uma decisão ali, é um ponto de não retorno e... Pô, eu ficaria chocado se não for o Kyler Murray titular na semana 1. E eu ainda acho que o Minnesota Vikings tá aberto pra ideia de, em algum momento o Kyler Murray se machuca, tem história de lesões e tal. DJ McCarthy entra, joga bem e aí dá uma reviravolta. Eu não acho que o Minnesota Vikings tá fechado pra essa possibilidade. Mas assim, entre essas duas possibilidades, tem essa reviravolta ou o DJ McCarthy é trocado por uma escolha de quinta rodada com condicional que pode virar a terceira rodada pro San Francisco 49ers. Depois que a equipe troca o Mac Jones e aí vai atrás de outro quarterback. Você acha que é mais provável qual das opções? Eu acho que é mais provável ele não terminar a temporada no elenco do Minnesota Vikings. Porque todo esse processo de contratação do Kyler Murray me parece ser uma decisão consciente do time de falar assim, a gente tá seguindo em frente. Não me parece uma decisão, não, a gente tá trazendo um cara aqui pra ver se a gente consegue acender aquele fogo no DJ McCarthy pra competir, ou um cara que vai ajudar ele a melhorar. São caras completamente diferentes no estilo de jogo. E o que eu falei, não tem como você esperar em condições iguais, assim, a gente vai botar 50-50 de snaps pra cada um, 50% de snaps pro DJ McCarthy, 50% do Kyler Murray. Não tem como, depois que a gente viu do DJ McCarthy no passado, não tem como a gente esperar que isso é uma batalha justa. Sim. Parece que ele tá sendo ali feito de bode expiatório pra perder a posição mesmo. E falando em bode expiatório, claramente foi o Kwesi Adolfo Mensah, né? O general manager que foi... Se foi dele ou não a decisão de draftar o DJ McCarthy, e você espera que seja do general manager, mesmo que não tenha sido, quem a bomba explodiu na mão dele, porque ele foi o cara demitido e todo mundo continuou lá. E eu acho que a decisão pior não foi nem draftar ele, foi a questão de deixar o Sam Daniel Jones ir embora pra ficar com ele, né? Sim. Eu acho que essa acaba sendo a pior. E, de novo, eu não sei se foi dele essa decisão também. Cara, eu acho que na hora eles tomaram a decisão correta. Eles draftaram o J.J. McCarthy na primeira metade da primeira rodada. Foi a decisão correta na época. E deu errado da pior forma possível, né? De todos os cenários possíveis, o Daniel Jones ter uma boa temporada até ele se machucar com o Indianapolis Colts. E o Sam Darnold ser campeão do Super Bowl tendo uma boa temporada foi a pior possível. Ainda mais com o J.J. McCarthy jogando o que ele jogou. Mas na época foi a decisão correta, só que deu errado. E mesmo quando... É aquela coisa, né? O processo foi correto, o resultado foi ruim. Você deveria julgar o processo, mas ainda assim com esse Adolfo Mensah. Mas também tem muitos outros erros E com todo respeito, no mundo ideal, você deveria julgar o processo. Todo mundo julga resultado. Tem jeito. Ninguém tá julgando o processo. Todo mundo quer saber de vitórias e de troféus. Pô, falando em processo, foi muito legal quando o 76ers eliminou o Boston Celtics no jogo 7 e o Sam Hinkie tweetou confio no processo. Pô, achei muito foda. Sim. Achei muito foda. Só não é muito foda que, tipo, desde que o processo começou, todos os times do mundo chegaram na final do leste, menos o 76ers, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas eu sou muito fã do Sam Hinkie, já mandei muitas mensagens pra ele tentando entrevistá-lo no podcast, mas não acho que ele tá fazendo mais mídia de NBA, não, nessa altura da vida dele, mas eu adoraria conversar com ele, porque sou muito fã do que ele representa em termos de analytics e tudo mais. Vamos falar agora sobre o Detroit Lions. Qual que é a sua pergunta pro Detroit Lions? Minha pergunta é, o Detroit Lions vão conseguir... É basicamente impossível você substituir Ben Johnson e Aaron Glenn, pelo que eles representavam pro time. Um é mais fácil que o outro, né? Provavelmente. Mas eu quis dizer os dois como um pacote só. Sim. Eles vão conseguir, pelo menos, substituir 80% do que eles representavam para essa temporada? Porque essa era a pergunta no ano passado. Pô, perderam os dois coordenadores. Isso pode ser um problema. Vamos ver se o Dan Quinn consegue resolver esse problema? Claramente não conseguiu resolver. Claramente, principalmente quando a gente fala do Ben Johnson e do coordenador ofensivo, problemas muito sérios no Detroit Lions. O Dan Quinn teve que assumir o play calling do ataque. Eu acho que não é sustentável isso. Eles vão conseguir resolver. Dan Campbell. Pô, Dan Quinn é o do Atlanta Falcons. Que é o do Washington Commanders. Dan Campbell, perdão. Será que ele vai conseguir resolver esse problema agora? Essa é a minha questão. O Dan Campbell vai resolver os problemas dos coordenadores, tanto ofensivo quanto defensivo, do Detroit Lions? A minha pergunta é mais ou menos nessa linha também. A minha pergunta foi, sem meu Ben Johnson não consigo? E assim,
O Jared Goff teve uma boa temporada ano passado. Ele jogou bem. Acho que tudo aconteceu mais difícil do que acontecer com o Ben Johnson, mas eu acho que o Jared Goff foi muito longe de ser o problema. Eu acho que foi um dos melhores jogadores do Detroit Lions na temporada, né? Só que a questão é que o play calling não encaixou, a defesa teve lesões e também não teve a mesma intensidade, então a pressão tá toda no Dan Campbell. Dan Campbell que, quando ele é contratado, a gente... Quer dizer, eu desconfio bastante da contratação, muita gente desconfiou também. Ele se provou ser esse cara capaz de motivar o time, né? Mas vira a chavinha mesmo do Detroit Lions quando ele coloca as rédeas do ataque na mão do Ben Johnson. E aí o Ben Johnson fica 2 anos além do que a gente esperava, né? Que foi muito inesperado. Ele podia ter saído um ano, ele ficou, e podia ter saído outro ano, ficou de novo no Detroit Lions. E aí ele sai e é aquela coisa, né? Quando o head coach não é o responsável direto pelo ataque, assim, por mais que o Dan Campbell se envolve, ele é um cara de ataque, né? Ele foi tight end na NFL, mas o Ben Johnson era o arquiteto. Aí você perde esse arquiteto, é difícil substituir, né? E é um time que é um time muito talentoso, mas que vai ficando mais caro. Que o time que chega na final da NFC, tem aquela entrevista do Dan Campbell, né? Pode ter sido a nossa única chance. A janela pode ter sido esse ano. E acho que dói muito olhando, porque é um time que foi ficando mais caro. É um time que chegou ali com o Penei Sewell ano de calouro, contrato de calouro, Amon-Ra St. Brown, contrato de calouro, Jahmyr Gibbs, contrato de calouro, o Jared Goff ainda no contrato antigo dele do Los Angeles Rams, o Aidan Hutchinson no contrato de calouro, essa galera toda. E essa galera tá renovando o contrato. Tá ficando mais caro. Aí o cara que era pra ser o melhor cornerback da equipe é preso por sequestro nessa semana. Preso pro resto da vida dele. Cara, que história, porra. Eu não... Quer dizer... Os caras, eles têm muito a perder e eles não conseguem se afastar desse tipo de situação, cara. Pô, você é um jogador da NFL. Me deixa um pouco bolado de pensar, porque eu nunca tive acesso a esse tipo de riqueza, né? Mas deixa muito bolado pensar que, tipo, tudo que você precisa fazer pra você ser milionário, tipo, você não ser uma pessoa terrível. E os caras não conseguem fazer isso. Assim, ele ser milionário, um jogador da NFL, ele ser uma pessoa pobre, ele sequestrar alguém é errado da mesma forma. Mas os jogadores da NFL, cara, eles... Porra, pra eles chegarem onde eles chegaram, eles tiveram que trabalhar pra caralho, se esforçaram e tal. E aí, porra, se coloca nesse tipo de situação, é complicado. Mas enfim, voltando ao Dan Campbell, eu acho que a pressão tá toda em cima dele. Será que tem um mundo que o assento dele tá pegando fogo e a gente tá discutindo o futuro dele chegando na Black Monday, né? Que é aquela segunda-feira que os técnicos da NFL são demitidos? Acho que não. Acho que a gente ainda não tá nesse ponto, não. Mas pode ser que ele entre pra 2027 com um assento mais aquecido? Eu acho que se 2026 for mais do mesmo do que foi 2025, problemas coordenadores, ele troca de coordenador ofensivo no meio da temporada, e o time não vai aos playoffs de novo, em 2027 a gente vai estar, talvez você tenha essa deficiência, né? Talvez seja sua última chance de mostrar que você consegue fazer isso. Aí tudo bem, mas acho que ser demitido no final de 2027, só se rolar uma tragédia muito grande, né? Verdade. João, eu trago agora um desafio. Você acha quem é o... Pera aí. Você acha quem é um bode expiatório maior, ele ou o Jared Goff? Embora o Jared Goff tenha jogado bem no ano passado. Acho que nenhum dos dois, cara. Eu acho que... Só se o Jared Goff tiver Acho que mesmo que o Jared Goff tenha um ano horrível, eu acho que ele vai ter o benefício da dúvida. Eu acho que o Dan Campbell cai antes dele. Mas você não tem a sensação que o Jared Goff ele é meio que tá ali feito pra ser esse bode expiatório? Porque quando rola a troca ali do Matthew Stafford com o Jared Goff, ninguém esperava que o Jared Goff ia ser o cara que ia levar o Detroit Lions até um Super Bowl, até a final de conferência. Parecia que ele tava lá meio como rebarba da troca e era um passo até o Detroit Lions conseguir um quarterback, mas ele foi jogando bem. Mas você acha que ainda tem essa sensação de, tipo, talvez o Jared Goff não seja um dos melhores quarterbacks da NFL? Seja ele que esteja impedindo esse time de avançar? Não, eu não acho. Eu não acho que ele esteja impedindo. Eu acho que ele jogou muito bem na última temporada e... Não, eu também acho que ele não está impedido.
Só que, assim... A percepção. A margem de erro com um quarterback como Jared Goff é muito menor do que a margem de erro com Joe Burrow, por exemplo. Mas eu acho que teria que ser uma situação tipo o próprio Rams quando trocou o Jared Goff. E tinha um upgrade claro, assim. A gente vai trocar pelo Matthew Stafford. Tinha que o Detroit Lions ter a versão. Tipo, o Joe Burrow tá pra ser trocado. E... Que não é fora da realidade. Eu acho que é fora da realidade. Mas, assim... O Joe Burrow tá pra ser trocado? Não sei, mas assim, tinha que ser um quarterback estabelecido veterano que seja um upgrade claro em relação ao Jared Goff. A não ser que, assim, Detroit Lions, tem muitas lesões e o time tem a segunda escolha geral do draft. Aí você começa você pode selecionar um quarterback, mas eu também acho... Pra esse time, acho que a sequência de eventos pra esse time ter uma segunda escolha geral do draft, terceira escolha geral do draft é bem longa. Mas se tivesse, você acha que eles draftariam um quarterback? Cara, aí se você cai numa situação como essa, acho que você tem um quarterback que você confia, aí eu acho que você tem que explorar, né? Porque aí você reseta o relógio, você vai ter o quarterback no contrato de calouro, o Jared Goff... Então, mas tem uma série de times que não tomam essa decisão. E tem uma série de times que não deveriam tomar essa decisão. Tipo, se acontecer isso com o Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes machuca na semana 1, não, perde a temporada toda, tem a segunda escolha geral. Eles pensam em draftar um quarterback? Não. Buffalo Bills? Não. Ravens? Não. Mas ele Bengals? nunca ninguém falou que o Jared Goff tá nesse nível. Sim, só que a gente vai chegando embaixo da lista, a gente vai chegando perto do nível do Jared Goff. Eu tava pensando, onde que eu vou colocar ele no meu ranking dos 32 quarterbacks? Sei lá, pensando rapidamente, 12, 13, 14, por aí. Acho que é mais ou menos onde eu vou colocar ele. João, eu tenho um desafio aqui pra você. O underline Nick Vogel fez esse vídeo no Instagram dele, eu vi no Instagram, pode ser que tenha sido no TikTok ou outro lugar, que ele coloca... É um jogo que você tem que acertar qual é o quarterback na NFL atualmente, e as únicas informações que ele te dá é a universidade que ele jogou, o ano que ele foi draftado e qual escolha ele saiu. E aí tem nível fácil, médio, difícil e impossível. Você viu esse vídeo? Não. Então vai ser inédito aqui. O João falou não, acho que cortou um pouquinho o áudio dele. Mas o João falou não, então Não vi. Eu vou desafiar aqui o João, vamos ver se ele acerta, porque draft é a especialidade do João, futebol americano universitário. Quando eu vi, eu pensei, meu primeiro instinto foi te mandar esse vídeo, mas você nunca responde os rios que eu mando. Não respondo. E o meu segundo instinto foi, vou guardar pro podcast pra testar o João. Tá pronto? A gente vai do mais fácil, os 3 primeiros são fáceis, depois médio, 3 médios, 3 difícil e um impossível que pra efeito de comparação. Eu acertei até o 6, porque ele vai fazendo e dá um tempinho pra pessoa responder, né? A pessoa que tá assistindo o Rios. Eu acertei até o 6, aí o 7 eu não consegui acertar. Tá. Então, pra você me bater, você tem que acertar o 7. Pô, pra te bater? Meu sonho, rapaz. Tá com frio? Pô, é só falar comigo que eu tenho que te cobrir de porrada. Tá pronto, João? Tô. Bota as mãos pro ar, pra gente ver que você não tá digitando. Número 1. Universidade de Wyoming, draft de 2018, escolha 7. Josh Allen. Essa é fácil. Número 2. Universidade de LSU, draft de 2024, escolha 2. Jayden Daniels, acertou. Número 3. Texas Tech. A mão, tá doendo. Tá doendo. Número 3. Isso. Número 3, Texas Tech 2017, escolha 10. Patrick Mahomes. Tá certo. Vamos pro médio agora. Tá. Número 4. Você chegou até o nível 6 ou até a 6ª? Cheguei até a 6ª. Ah, tá. São 10, né? Médio, Mississippi State 2016, escolha 135. 2016 é Dak Prescott. Muito bem. Número 5. Universidade de Utah State, draft de 2020, escolha 26. Jordan Love. Acertou. 6. Universidade de Liberty, ano 2022,
Escolha Malik 86. Malik Willis, Malik acertou. Willis. Agora o que me derrubou. Número 7. Vamos ver. NC State, 2016, escolha 91. NC State. Escolha 91, 2016. Isso. Não é o Dak Prescott. O Dak Prescott a gente já passou. E aí ele é Mississippi State, a gente acabou de falar. Sim. NC State? Não sei. Não tem um chute? Se você me der 20 segundos, eu posso ter um chute. Não, porque se você der um chute e você errar, aí eu dou outra dica que aí você vai acertar. E aí a gente segue e termina o negócio aqui. Mas empatamos, então. Não, peraí, deixa eu pensar. NC State. 2016 foi o ano de Carson Wentz, Jared Goff, Isso. Dak Prescott. Só que assim, o relógio tinha um reloginho ali e o relógio já bateu, tá? Nessa altura, então... Não, mas quando eu faço esse joguinho, eu pauso. Não sei. Pode dar outra dica. Foi uma escolha do New England Patriots. Ainda não lembro. Jacob Brissett. Jacob Brissett. Foi desse ano. Porra, Jacob Brissett pra mim tá na liga há 25 anos. Eu não acertei também. E quarterback de Também NC nunca State eu comecei a pensar na minha lista. Tipo, Russell Wilson. Acho que foi o único que eu consegui lembrar de NC State. Tá. Segue até o final pra ver se eu ia acertar mais algum. Número 8. Stanford, 2021, escolha 67. Stanford 2021 é o Davis Mills. Acertou. Eu acho que ele errou. Eu acho que o Jacob Brissett ficou muito difícil aqui pra 7. E, pô, 16 é longe. A 9 vai te induzir ao erro. Virginia Tech, 2011, escolha 100. Virginia Tech, 2011, escolha 100? 100? Isso. Porra! Tem a mínima ideia. 2011 nem sonhava em ver NFL. Eu achava que era o Dino Smith, porque o Dino Smith é de Virginia Tech, né? Não, West Virginia. Ah, por isso que eu... Então não, E foi 2013 ele. 2013. É o Tyrod Taylor. Segunda rodada. Tyrod Taylor, nunca teria acertado. Esse é o impossível. Stanford, 2023, escolha 188. Tanner McKee. Acertou! Porra! Todos que eu vi, eu acho que eu acertaria, mas no draft 2016 eu não vi. Não trabalhava com o NFL ainda. Você 2011 não. Você errou de 2016 e você errou de 2011. É realmente antes da era FA hoje na sua vida. Pô, antes de eu me formar no ensino médio. Vamos. Mas bom jogo. Deixa aí nos comentários eu você. Gosto também daqueles que, tipo, adivinha o time, aí tem as universidades. Sim. É legal também. Esse é bom também. João, muito obrigado pela participação. Sigam ele no @duca_JE. Podcast volta na quarta-feira com um episódio sobre NFL. Eu e a Ana Carolina Brasil faremos preview. Não defini ainda qual divisão. Fique de olho nas redes sociais pra ver qual divisão que a gente vai fazer a prévia. Palpite pro jogo, já que a gente tá gravando antes? Eu acho que o Brasil vence por 2-1. O segundo gol na prorrogação. Que isso, cara? Que isso? Vai ter medo de japonês assim. Mas tu é um cara fã, né? Tu é fã de japonês. Eu vou ficar dividido, né? O país que eu visitei, né? Eu acho que vai ser 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Hat-trick do Vinícius Júnior. É porque assim, eu não sou mais... Eu já fui comentarista de futebol na minha vida, né? Eu já comentei em alto nível e tal, e aí eu me apaixonei pela NFL, e aí eu larguei... Hoje em dia eu sou leigo quanto a futebol. Então tô tentando dar mais palpite de leigo, né? Que é aquela coisa, né? Tipo, tu vê futebol europeu a tua vida inteira, né? Aí o bolão da empresa tá lá, o velho de 70 anos do RH que tá liderando. Esse bolão, quem tá liderando o bolão agora não sabe nada de futebol. Essa é a grande prova. Sim. Só tá quem tá chutando. Por isso que eu tô tentando fazer um palpite diferente. Diferente aqui. Porque eu já falei algumas vezes. Eu acertei todos os meus palpites, os times que erraram.
É verdade. É, tipo, o bolão tinha que contar o expected goals. Sim, tinha que contar o bom senso. É, verdade. Tu olha o bolão, tinha que ter lá, tinha que ter tipo o futebol americano universitário, que tem o comitê, Sim. tinha que ter o comitê do bom senso. Sim. Você olha e fala assim, esse aqui era o placar do jogo. Esse era o placar do jogo. É. Aí, pô, aí a culpa é minha que o Equador não conseguiu fazer gol em Curaçao. A Espanha empata com Cabo Verde. Porra. Aí a culpa é minha. Eu que tô errado. Tô errado eu. E a seleção do Equador, que virou o Brasil de 82 contra a Alemanha depois que viu a Sabrina Carpenter no telão. Gonzalo Plata, né, filho? Porra, viciado em decidir. Viciado em decidir. Gonzalo Plata, filho. Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.